Bom, aluno, seja aqui bem-vindo a mais uma aula de redes. A gente vai falar sobre o básico, pelo menos nessa sessão, sobre redes, tá? Redes, o nosso funcionamento do protocolo TCP/IP. Enfim, são aulas muito teóricas, são aulas básicas que a gente vai estudar aqui. E caso você não queira, né, aprender sobre isso, caso você já sabe tudo sobre redes, enfim, você pode pular essa sessão e essas aulas até você chegar na parte que te interessa, na parte das aulas práticas, enfim. Então você pode pular essas aulas caso não seja interessante para você. Mas você que queira aprender o básico de redes, para você que não sabe nada sobre redes, como é que funciona, enfim, então essas aulas são para você aí poder aprender alguma coisa a mais, ou você que não sabe de nada a respeito, ou não tem nenhum tipo de conhecimento e queira, obviamente, ter uma base muito boa, o que é muito importante. Você ter tudo isso, o que eu vou falar para vocês, é importante vocês já saberem, para vocês poderem continuar o nosso curso depois dessa nossa sessão aqui, tudo bem? Então, caso você não queira aprender, é só pular essa aula e seguir em frente. Mas caso você queira ver, continue aqui com a gente, que a gente vai mostrar uma série de aulas sobre o básico de redes. Então são aulas mais teóricas, lembrando que eu vou deixar, obviamente, mais material, links aí para vocês poderem estudar além do que eu vou falar aqui, para vocês poderem ter mais conhecimento a respeito dessa nossa sessão e desses nossos assuntos. Então, vamos começar aqui. Então basicamente, o que é uma rede? Então, basicamente, gente, rede é a conexão de duas ou mais máquinas com o objetivo de compartilhar informações ou recursos entre si, tá? Então, basicamente é isso, é o nosso compartilhamento. Então, o nosso compartilhamento, ele pode ser de um disco rígido, né? Todas as informações que lá estão, ou parte deles, e os outros usuários poderão acessar aquele disco como se estivesse instalado em nossa própria máquina, tá? Também chamado de servidores de arquivos. Impressoras, com o intuito de enviar os seus trabalhos para uma impressora que está na rede. O nosso compartilhamento de internet, né? Outros usuários poderão, por exemplo, navegar na internet, ler os seus e-mails, ler notícias, acessar sites, aplicativos e tudo mais também. É chamado também, você pode usar um servidor por acesso de internet, que seria um servidor proxy também. Temos também aqui o nosso servidor de internet, que seria são servidores, né? Serão, por exemplo, usuários que poderão navegar nas páginas de internet localizadas em seu computador, pegar e-mails, usar um servidor de aplicativo para bate-papo, servidor de streaming, IPTV, enfim. Então, tudo isso é do lado do nosso servidor, tá? E também temos o lado também do cliente, também, caso você venha trabalhar, também tem outros tipos de compartilhamento. E o que seria basicamente uma rede, né? Os termos mais utilizados. Então temos aqui vários termos que a gente vai usar ao longo dos nossos cursos, que são termos básicos, mas é importante você ter conhecimento, tá? Como, por exemplo, o que seria um host? Um host basicamente é uma máquina, um computador, um celular, uma impressora, um roteador, um tablet, enfim, tudo o que faz parte da rede é um host, tá? Um servidor, uma máquina, um tablet, um celular, tudo isso é um host, tudo bem? Como a gente fala em localhost, é a nossa máquina local, ou seja, é o computador, o seu dispositivo, o qual o usuário está trabalhando, tá? Então é algo local, fisicamente, é uma coisa local. O nosso remote host, que a gente fala também muito, ou máquina remota, é qualquer outro tipo de dispositivo que faça parte da rede e que geralmente o usuário não tem o acesso físico àquele tipo de computador ou àquele tipo de máquina, né? Então é uma máquina remota, tá? Então máquina local e máquina remota. Então essa é a lógica de termos que a gente usa. E o servidor? O servidor, gente, é tudo aquilo que o host disponibiliza para algum recurso pela rede, tá? E você pode ser o servidor, tá? Você não precisa, não necessariamente um servidor uma máquina específica que está lá guardada. Não, servidor é tudo o tipo de host que disponibiliza algum tipo de recurso, qualquer tipo de recurso na rede, tá? E o cliente
o próprio nome já diz, é a máquina que utiliza aqueles recursos que o servidor fornece. Tá? Então, uma máquina, por exemplo, ela pode ser o servidor e cliente ao mesmo tempo. Né? Então, ela pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo sem nenhum tipo de problema. Então, esses são os termos básicos que a gente usa aqui, tá? Então, tem outros, por exemplo, entre outras, né, temos vários tipos de possibilidades que dependem do nosso conhecimento, tá? Então, isso daqui é apenas uma coisa simples que a gente usa aqui em nossas aulas, em nossos termos, que a gente usa bastante, tá? Então, isso a gente já tem que estar aí com o nosso conhecimento. E na próxima aula, a gente vai estudar a comunicação entre os computadores, que seriam os nossos protocolos de rede. A gente vai dar aqui uma breve introdução sobre o que é ou para que serve os protocolos de rede em nossa rede, né? Em nossa internet, enfim, em nosso dia a dia.